Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo de física. No vídeo de hoje nós vamos resolver essa seguinte questão, que é decomposta em 3 itens. Um projétil é lançado formando um ângulo de 40 graus com a horizontal e com velocidade de 5 metros por segundo. Aí nós vamos usar o seno de 40 igual a 0,7 e o cosseno de 40 que não foi dado, mas eu vou colocar o valor aqui ao lado. Calcule a componente horizontal desse lançamento. Calcule a componente vertical e depois calcule a altura máxima que esse projétil atinge. Então, nós temos aqui 3 itens, vamos fazer um item por vez. Para facilitar a construção do conhecimento da questão, é sempre importante a gente fazer um desenho que representa o fenômeno. Então, o que está acontecendo aqui, o que o enunciado está dizendo é isso aqui, ó. Tem um projétil lançado com uma força de 5 metros por segundo, então seria a intensidade desse vetor, dessa força vetorial, 5 metros por segundo. Então vamos representar somente pelo número 5, que é a grandeza escalar que representa o módulo desse vetor força, ou melhor, vetor velocidade. E aí no item A está pedindo a componente vertical desse lançamento. A componente vertical é a projeção desse vetor no eixo vertical, então a projeção dele nesse eixo aqui. De modo mais simples, podemos fazer o seguinte. Vamos chamar essa projeção no eixo x, esse vetor aqui que vem da origem até esse ponto, daqui até aqui, eu vou chamar isso aqui de vetor x, porque é a componente x desse vetor. E esse vetor aqui vamos chamar de vetor y, que é a componente do vetor na direção de y. Observe que aqui nós temos um triângulo retângulo. E aí nós podemos utilizar a relação trigonométrica seno ou cosseno para cada uma dessas componentes. Então, observando que aqui é um triângulo retângulo, e o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa, e usando a relação de seno, cosseno e tangente, nós temos o seguinte, ó, que o seno desse ângulo aqui, que no caso é de 40 graus, é a razão entre o cateto oposto, que é essa distância daqui até aqui, que é essa mesma distância aqui. Então, isso aqui é VY. Então, o cateto oposto ao ângulo de 40 é o nosso VY. Então, isso vai ser VY dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o 5. Por outro lado, nós temos que o cosseno de 40, o cosseno desse ângulo, vai ser igual ao cateto adjacente. Então, ó, seno pega o cateto oposto, cosseno pega o cateto adjacente. Então, o cosseno vai ser cateto adjacente, que é Vx, dividido por 5, que é a hipotenusa. Então, como que nós queremos o nosso Vy aqui e o Vx aqui, vamos substituir aqui o valor de seno de 40, que é 0,64. Então vai ficar dessa forma. Vy não é V vezes y. Tá? Vou colocar o y pequeno aqui como índice de V para não causar essa confusão. Então observe que aqui nós temos uma equaçãozinha do primeiro grau simples, ou uma proporção, uma igualdade entre duas razões. Podemos multiplicar cruzado, ó, de baixo com de cima e de cima com de baixo. Fazendo esse produto, 1 vezes Vy vai ser o próprio Vy, 5 vezes 0,64, que deve dar 3,2. Então, essa componente Vy, ou seja, esse vetor aqui, ele possui módulo 3,2. Em se tratando de velocidade, 3,2 metros por segundo. Utilizando do mesmo raciocínio no lado que está marcando o cosseno de 40, fazendo a substituição, ó, o cosseno de 40 é 0,76. Então, substituindo por 0,76, vamos ter algo parecido com o caso anterior. Completa com 1, podemos multiplicar cruzado, 1 vezes Vx vai dar o próprio Vx, e 0,76 vezes 5 é igual a 3,8. Então, 3,8 metros por segundo. Então, aqui 3,8.
O que isso significa? Que essa velocidade de 5 metros por segundo, ela na verdade ela tem duas componentes. Tem uma velocidade de 3,2 metros por segundo na vertical e 3,8 metros por segundo na horizontal. A soma desses dois vetores, ou seja, quando eu pego o Vy e somo com o Vx, eu tenho um resultado que está em vermelho, que é 5. Então, com isso, a gente já consegue responder o item A e o item B. O item A está pedindo a componente na vertical, que é isso aqui, ó. Esse aqui é o nosso item A. Resposta 3,2. E no item B está pedindo a componente horizontal. Então, aqui é o item B, componente horizontal, 3,8 metros por segundo. No item C está perguntando a altura máxima que esse projétil atinge. Aqui nós vamos utilizar a independência dos movimentos. Então, como nós vimos aqui, essa força de 5 metros por segundo, ela é resultante de uma vertical com uma horizontal. Desse modo, e pelo fato de os movimentos serem independentes, nós vamos considerar somente essa força vertical. Então, eu vou considerar que ela vai subir, vai atingir um ponto máximo aqui e vai voltar. Como se o observador estivesse nesse ponto aqui, ó, olhando o projétil que foi lançado, de frente para o projétil. Bom, agora vamos responder o item C. No item C, está pedindo para calcular a altura máxima que esse projétil atinge. Bom, então utilizando o fato dos movimentos serem independentes, eu vou primeiro anotar as informações que nós temos. O que nós sabemos a respeito desse fenômeno? Como nós queremos a altura máxima atingida, a velocidade inicial é de 3,2, que é a componente na vertical que nós calculamos. Então, vou chamar V0 de 3,2 metros por segundo, porque é a velocidade. A velocidade final, que a gente costuma chamar de V, é quando ele atinge a altura máxima. Ele atinge a altura máxima. Nesse momento em que ele atinge a altura máxima, a velocidade passa a ser zero e depois ele volta acelerando de encontro à Terra. Então, no caso de encontro ao solo. Então, a velocidade final aqui seria zero. A ação que ele sofre de aceleração descendo é a aceleração gravitacional. Subindo, ele tem uma desaceleração, né? Essa desaceleração é provocada pela gravidade, que é 10 metros por segundo, mas como está no sentido oposto do lançamento, o lançamento foi para cima. A força, a velocidade foi para cima e a aceleração está para baixo. Então nós colocamos o sinal negativo para indicar que está tendo uma desaceleração até chegar nesse ponto aqui. A partir desse momento, nós vamos utilizar a equação de Torricelli, que diz que a velocidade ao quadrado, ou seja, a velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, o que nós queremos é o deslocamento. Essa altura máxima é a distância que ele percorre aqui, olhando para a imagem aqui, a distância que ele percorre desse ponto até esse ponto aqui, ó. Essa distância aqui. Isso aqui é o meu ΔS, que vai representar a altura máxima ou a distância percorrida pelo projétil na vertical. Então, fazendo as devidas substituições aqui, ó, a velocidade final vai ser zero, que é o momento da transição de subida para descida. A velocidade inicial é 3,2, então fica 3,2 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, no caso a aceleração é menos 10, então vou multiplicar por menos 10, isso tudo multiplica o ΔS. Bom, então agora fazendo as continhas, nós temos aqui 3,2 ao quadrado, dá 10,24. Aqui é uma multiplicação, 2 vezes 10 dá 20, mais com menos dá menos, então vai ficar menos 20 vezes ΔS. Esse 10,24, vamos resolver essa equaçãozinha aqui.
como que a gente resolve? A gente pode passar esse 10,24 para o lado esquerdo da igualdade, aí vai me dar o sinal. Ou eu posso passar o menos 20 ΔS para o lado esquerdo, que é a forma mais rápida de resolver. Ó. Porque aí fica tudo positivo, fica mais fácil de fazer o cálculo. Então 20 está multiplicando o espaço percorrido representado por ΔS. Passo esse 20 para o outro lado dividindo. Vai ficar 10,24 dividido por 20. Então, fazendo esse cálculo, 10,24 dividido por 20 dá 0,512 metros, porque a gente está no Sistema Internacional de Medidas, que é metros por segundo. Então, se a pergunta não fala qual é a unidade de medida, você pode deixar em metros mesmo. Mas é importante saber que 0,512 metros é igual a 512 milímetros, ou seja, um pouquinho mais de meio metro, né? Então, com isso, nós finalizamos toda a questão. Então, respondemos o item A, que está aqui, respondemos o item B, que está aqui, e, finalmente, o item C, que é a altura máxima atingida. Então, aí se responde assim, a altura máxima atingida de 0,512 metros.